Fala, rapaziada, tem muita coisa acontecendo desde aquele jogo, né, do Sport contra o Novo Horizontino, muita coisa acontecendo aí, e a gente vai trazer, tá, vai trazer notícias do Ceará, notícias do Vitória, que tem um zagueiro aí que tá custando uma grana com o Vitória. Vitória tem o zagueiro mais caro aí do Brasileirão. Tem notícias do Sport, da base, bombas, possíveis contratações. O Sport já tá tendo nomes linkados a alguns jogadores. A gente vai trazer todo esse pacotão aí de notícias, tá? Sobre o Sport Clube do Recife, sobre o Vitória, sobre o Ceará. A gente vai conglomerar tudo aqui e vai fazer esse vídeo, tá? Até possa ser que esse vídeo esteja um pouquinho maior do que o normal em questão de duração, mas eu quero trazer todos esses acontecimentos para que vocês fiquem por dentro, né, do que tá acontecendo ali na Série B, na Série A, tá? Enfim, antes da gente começar, vou fazer aquele merchan básico. Se inscrevam no canal, a gente está quase chegando a 600 inscritos, né? Uma marca muito alta. Até 2 dias atrás eu tava com 89 inscritos. A gente conseguiu aí chegar a quase 600 inscritos. Isso é uma marca muito importante. Caso você ainda não for inscrito no canal, convido você a estar se inscrevendo, porque é uma forma de você me ajudar a trazer, né, conteúdos como esses, notícias da base do esporte, Sport Clube do Recife no modo geral, né, jogos, enfim, possíveis contratações. Quando fechar algumas contratações, eu venho fazer vídeo aqui para vocês, tá? Então me ajudem dessa forma aí, beleza? Antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês, tem algumas pessoas, né, falando aí no Twitter, porque o Twitter é terra de ninguém, que o gol que o Sport fez contra, né, o gol do famoso, do melhor do mundo, Alisson Cassiano, aquele gol contra, foi culpa do Kaique França, né, que estava mal posicionado, enfim. E eu achei esse vídeo bem interessante aqui que o Caio trouxe, né, no Twitter, mostrando que o Rosales avisa pro Alisson Cassiano onde está o Kaique França, tá? Então o Rosales toca a bola para ele e mostra aqui, ó, faz assim com a mão, ó, lá em cima. E ele simplesmente ignora, irmão. Ele simplesmente ignora. Em todo o momento ele domina de cabeça baixa, faz o giro de cabeça baixa e toca de cabeça baixa. É inacreditável. Eu ainda não superei esse gol, tá? De cabeça baixa, tocou de cabeça baixa, inacreditável. O Rosales vê quando ele faz a cagada, o Rosales coloca a mão na cabeça como querendo dizer, meu Deus do céu, não acredito que esse cara fez isso. Enfim, régua passada, não vou entrar mais nesse assunto. Alisson Cassiano está 100% errado, tá? Vou botar ali 95% e 5% do Kaique França, tá? Porque esse tipo de jogada aqui é jogada treinada. Vou até fechar a aba aqui. Enfim, régua passada. Vamos lá, contratações. O Sport já está de olho no mercado em algumas contratações, tá? A torcida vem pressionando muito o clube em relação a contratações e tem que pressionar mesmo. Por quê? Hoje nós, à medida que temos um elenco muito inchado de jogadores, né? Temos um elenco farto de jogadores, não são jogadores que agregam em nada. Pelo contrário, o elenco, ao mesmo tempo que está recheado de jogadores, está enxuto. Por quê? Temos bastante jogadores, mas só alguns que podem apresentar algum futebol na Série B ou Série C, enfim, o Sport não tem elenco hoje, a verdade é essa, tá? Tinha no início do ano, quando tinha Pedro Lima, um Alan Ruiz, um Lucas Ramon, um Arthur Caíque, não são jogadores que mudam o patamar do clube hoje, né? O Pedro Lima, porque é um jovem talento ainda, tem que ser lapidado. O Arthur Caíque estava em má fase. O Lucas Ramon saiu pro Mirassol, não aguentou ser banco do Pedro Lima. O Alan Ruiz tinha uma bola parada muito boa. Então, são jogadores que tinham alguma coisa ali até para ajudar o clube, né? Mas hoje, depois que esses jogadores saíram, a gente teve algumas baixas, né? Ficamos com jogadores como Fabinho, como Vini Farias, como o Alisson Cassiano, tá?
como o Pablo Diego, o Pedro Vilhena, o Fabinho. Então, são jogadores que sinceramente não agregam em nada e estão tomando lugar de jogadores que podem agregar alguma coisa para o esporte, de alguma forma, tá? E o esporte tá ventilando alguns nomes ali, na verdade estão ventilando alguns nomes ali que o esporte tá demonstrando interesse, tá? Vamos lá. Primeiro, o esporte tem interesse sim em Marcos Vitor do Bahia, tá? Mas ainda não foi nada concreto, o esporte não mandou proposta nem nada, foi apenas uma sondagem que o esporte fez, porque o Marcos Vitor, está encostado no Bahia. É um zagueiro jovem, é um zagueiro que é muito bom na bola aérea, porém é um zagueiro ainda muito novo, tá? Que precisa de amadurecimento. Então, para hoje, se o Marcos Vitor chega no esporte, é mais como uma aposta, não é uma coisa concreta, não é aquele cara que vai chegar e vai ser titular da posição, ou pelo menos brigar forte pela titularidade. Ele não é esse jogador, tá? Então o esporte fez essa sondagem pelo Marcos Vitor, mas não tem nada concreto, beleza? Essa é a primeira informação. Lembrando, o esporte já mostrou interesse no Aderlan, lateral direito do Santos, que hoje é a terceira opção, né? O Santos tem opções na frente ali, como o JP Sherman, que é o lateral direito titular da equipe do Santos, é uma promessa da base da equipe do Santos. Então o Santos tem o JP Sherman como o titular. Já o Aderlan perdeu vaga, né? O Aderlan tem números até interessantes, tá? Na sua carreira de um modo geral. O esporte também fez uma sondagem pelo lateral Cicinho, tá? O lateral direito Cicinho, que é um jogador muito veloz, é um jogador que é muito raçudo, mas que não tem essa extrema qualidade técnica. Ele não é aquele lateral técnico, tá? Ele é aquele lateral que se movimenta muito bem, que é raçudo, que corre o tempo todo, que não para até conseguir pegar a bola. Porém, ele é um jogador que já tem uma certa idade, tá, irmão? Ele tem 35 anos, o Cicinho, lateral do Bahia. Há algumas pessoas que falam que o Cicinho é uma peça importante no elenco do Rogério Ceni, que não sei o que. Não é verdade, tá? O Cicinho jogou poucos minutos esse ano. Foi até um jogador bastante utilizado na Série B, quando o Bahia jogou no ano retrasado, mas atualmente não é um lateral peça-chave do elenco do Bahia, tá? Alguns números do Aderlan aí para vocês entenderem, né, como é que ele foi nesses últimos anos aí. Então ele tem 247 jogos, foram 228 titular, né? Dentre esses jogos ele jogou pelo Red Bull Bragantino, pelo Red Bull Brasil e pelo Santos, tá? São 30 assistências, dessas 30 assistências, 11 assistências foram na Série A. Foram 6 gols marcados, 3 gols desses 6 foram na Série A, e tem um título que foi com o Red Bull Bragantino na Série B de 2019, né? Aquela Série B em que o Sport foi vice-campeão e o Bragantino foi campeão, tá? É um lateral que agrega, tá, gente? Entre todos aí, eu prefiro o Aderlan. Entre o Aderlan e o Cicinho, eu prefiro o Aderlan. Não é que ele seja o primor técnico, nem nada. O Aderlan é um pouco mais jovem do que o Cicinho, apresentou um pouco mais do que o Cicinho, então entre eles dois eu preferiria o Aderlan, beleza? Até agora o Sport só monitorou esses jogadores, tá? O Sport tem consciência de que precisa contratar zagueiros no plural. Precisa contratar meio de campos, tá? Já meio que o Sport já deu declarações de que não vai atrás no camisa 10, porque já tem o Tite Ortiz, já tem o Lucas Lima, já tem o Vilhena, mas precisa contratar. Há uma pressão muito grande da torcida, e até o Mariano Sosso mesmo tá dando entrevistas de que não tem peças, né? Não tem com quem contar em alguns jogos. Jogo passado mesmo, contra a equipe do Novo Horizontino, não tínhamos ninguém no banco que poderia entrar e mudar a situação da partida. Então o Sport precisa contratar e deve contratar. Quantas peças a gente não sabe, mas provavelmente vai ser ali em torno de 5 atletas, tá? Caso tudo dê certo, né? Na melhor das hipóteses, a gente sabe ali que o Sport vai contratar pelo menos umas 5 peças, no máximo, na verdade, 5 peças, tá? E aí tem uma notícia que é bombástica aqui,
Vamos falar dele, Fabinho, tá? O Fabinho deve estar de saída do Sport e é um deve, porém não é certeza, tá? O que é que acontece? A diretoria do Sport não conta com o Fabinho mais para esse ano. O próprio Mariano Sosso não vem utilizando o atleta. É um atleta que está encostado, que já tem uma certa idade ali. E para a função que ele joga, né, ele já não agrega mais para o elenco do Sport, tá? Então, no meio do ano, o atleta Fabinho deve estar de saída do Sport. O Sport já está comunicando ao atleta, já está procurando um possível clube para o atleta, mas o Fabinho não deve permanecer no Sport, tá? Então, a gente entra naquele mérito, né, naquela conversa de que, cara, será que eles não conseguiram enxergar isso no final do ano passado, quando renovaram um contrato com Alan Ruiz, com Fabinho, com Alisson Cassiano? Será que eles não enxergaram isso? Cara, eles renovaram o contrato desses jogadores há pouco tempo e perderam Alan Ruiz. Então, com Alisson Cassiano fazendo as pataquadas que tá aí na defesa do Sport. Fabinho, que não joga há muito tempo, inclusive contra o Amazonas, quase que entrega ali o terceiro gol do empate, né, da equipe do Amazonas. Então, é muito complicado, tá? Deve sair o Fabinho para estar abrindo espaço ali para futuras contratações. E não deve parar no Fabinho, se Deus quiser. Tem que colocar para fora o Vini Farias, tem que colocar para fora o Pablo Diego, o Vilhena, tá? Tem que botar para fora o Alisson Cassiano, mas a gente sabe que não funciona assim e provavelmente não é o que vai acontecer, tá? Inclusive eu quero saber de você, se você fosse diretor do Sport hoje, quais seriam as peças que você colocaria para fora do Sport e quem você tentaria contratar? Ah, Nicolas, eu contrataria, sei lá, um lateral esquerdo, eu esperaria Cariús, eu contrataria fulano, que é um lateral direito, eu contrataria esse meio atacante aqui. Então, dê sua sugestão aí, que eu quero ver se a gente tá em sincronia em relação às nossas análises, tá? Vamos falar agora, galera, o seguinte, tá? O Mariano Sosso, ele recebeu uma proposta de uma equipe da primeira divisão do México e o Sport já correu, aumentou o salário dele e aumentou, né, a multa contratual dele, fez uma contraproposta ali e aumentou a multa contratual do Sosso, tá? Essa multa agora é de 2 milhões de dólares, ou seja, nas cotações atuais, 11 milhões de reais, tá? Então, se alguém quiser tirar o Mariano Sosso, a multa contratual dele é 11 milhões de reais, tá? Você tem aprovado a permanência do Mariano Sosso até agora? O que você acha do trabalho do Mariano Sosso? Então, deixa aí nos comentários também. Para mim, é um trabalho honesto, tá? Não é aquele trabalho magnífico como foi o do Anderson Moreira no primeiro turno da Série B, mas também não é aquele trabalho péssimo que foi como se fosse um treinador aí que a gente já teve, enfim. Não vale a pena citar nome, tá? Então eu quero saber o que você acha do Mariano Sosso à frente do Sport. Deve continuar ou não deve? Deixa aí nos comentários, beleza? E é o seguinte, Ceará, notícia do Ceará, quentinha para vocês. Wagner Mancini não é mais treinador do Ceará, tá? O Ceará demitiu o Wagner Mancini. Se a gente for analisar de forma racional, foi uma decisão muito retardada. Não no sentido de os caras são burros, não. Mas foi uma decisão que retardou muito, né? O Ceará demorou muito para demitir o Wagner Mancini e isso pode custar o acesso à Série A. Para o Ceará é uma notícia boa a demissão do Wagner Mancini, tá? Porque o Ceará agora tem opções que podem fazer com que esse time do Ceará, por mais limitado que seja, jogue muito mais bola do que vem jogando. A gente vem falando que o Wagner Mancini não vem fazendo bons jogos, né? O Ceará não vinha apresentando bom futebol, empatou com o Sport com 9 desfalques, jogando em casa, enfim. Não vem apresentando boas partidas e acabou caindo, né? Então o Wagner Mancini caiu, não é mais treinador do Ceará. O Ceará já tem 3 nomes, tá? Que agradam a diretoria e eles estão provavelmente cogitando um desses 3, que seria o Jair Ventura, que caiu do Atlético Goianiense na semana passada,
O Anderson Moreira, que saiu do clube que tava, eu não vou lembrar o nome, mas tava jogando Liga Argentina, se eu não me engano. Foi alguma liga de fora do Brasil. Perdoe a memória agora, eu não vou lembrar. E o Léo Condé. Então o Ceará analisa esses três nomes, tá? Léo Condé, Anderson Moreira e também o Jair Ventura. De antemão eu já falo, todos os três são bons para a Série B, porém tem que ver as condições que vão ser impostas a esses treinadores, tá? Futebol vistoso, qual deles joga o melhor futebol? Anderson Moreira. Dentre os três, na minha opinião, Anderson Moreira, segundo Léo Condé, terceiro Jair Ventura. Qual tem o futebol mais propositivo? Anderson Moreira, Léo Condé e Jair Ventura. Quem é mais retranqueiro? Jair Ventura, Léo Condé e depois Anderson Moreira, tá? Agora, qual dos três é o mais arregão? Anderson Moreira. Na maioria dos casos, se estiver ganhando de 1-0, vai meter 5 zagueiros ali, vai encher de volante o time para conseguir o resultado, e isso pode complicar, como complicou o Sport no ano passado, diante do Juventude, diante da Chapecoense. Então, é isso. Pro Sport, má notícia, porque o Ceará provavelmente deve contratar um técnico bom para a Série B e deve brigar forte pelo acesso. Então, para o Sport, essa notícia é uma péssima notícia, beleza? Passando a régua nisso aqui também, vamos falar agora do Vitória, pra gente falar da base do Sport e encerrar o vídeo, que esse vídeo já tá grande demais, tá? O Vitória renovou o contrato com o Wagner Leonardo, que é um excelente zagueiro, ninguém tem dúvida disso, tá? O Wagner Leonardo teve o seu contrato renovado até 2028, é um zagueiro jovem, é um zagueiro que apresenta bom futebol na Série A, foi um dos destaques da Série B do ano passado, se não o destaque da Série B. Porém, o Vitória enlouqueceu de vez, porque a multa contratual do Wagner Leonardo são 100 milhões de euros. Isso dá mais de meio bilhão de reais. Cara, é muito exagerado essa multa aqui, tá? O que eu acho que acontece? Gente, o Vitória viu o Sport vendendo o Pedro Lima como a maior venda do Nordeste. E de certa forma blindou o Wagner Leonardo, a ponto de que, se quiserem levar o Wagner Leonardo, precisam pagar 10 vezes o valor que foi pago em Pedro Lima. Então é um valor absurdo pelo Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo é um bom zagueiro, ninguém discute isso, mas 100 milhões de euros, inacreditável. Beber uma água aqui, senão a garganta não aguenta, né? Você acha que o Wagner Leonardo vale 100 milhões de euros? Eu lembro que o Van Dijk, tá, foi comprado pelo Liverpool há um tempo atrás, né, diante da equipe do Southampton, por 100 milhões de euros também, ou foi 90 milhões de euros. Na época foi a contratação mais cara da equipe do Liverpool, né? Diante de um zagueiro, enfim, de toda a Europa, foi o zagueiro mais caro de toda a Europa, enfim. E eu não acho que o Wagner Leonardo tenha a qualidade de um Van Dijk da vida, de um Sérgio Ramos, não sei, cara, é maluquice. 100 milhões de euros é maluquice, tá? Enfim, o Vitória renovou o contrato desse excelente zagueiro, mas que não vale 100 milhões de euros, tá? E essa é a minha opinião. Beleza? Passado régua, vamos falar dos jogadores da base, tá? Antes da gente entrar falando dos jogadores que foram jogar aquele campeonato lá fora, né, que fizeram um excelente campeonato, a Mad Cup e tudo mais, vamos falar primeiro do Dieguinho, tá? Não é essa notícia aqui, mas é uma notícia que eu tô trazendo extra para vocês. Dieguinho, que jogou contra a equipe do Novo Horizontino ali 10 minutos, 15 minutos, agradou muito o Mariano Sosso. O Mariano Sosso gostou do que viu, gostou da intensidade, por mais que tenha sido pouquíssimo tempo, pouquíssimas ações com a bola. O Mariano Sosso gostou, vem treinando bem com o Mariano Sosso e foi integrado definitivamente ao elenco do Sport profissional, tá? Então, o Dieguinho agora é jogador profissional do Sport, vai fazer jogos profissionais com o Sport. Só o tempo dirá se foi uma excelente escolha, se não foi, se vai vingar, se não vai. Na base,
tem bons números. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre a nossa base, né? Quem pode subir, quem não pode, quem deve agregar, quem ali poderia dispensar, que da base nem todo mundo vai vingar, nem todo mundo vai ser o novo Pedro Lima, nem todo mundo vai ser o novo Mikael, o novo Gustavo, mas temos ótimas peças, ótimas joias a serem lapidadas, tá? E a informação depois disso é que o contrato do meio atacante Luiz Henrique com o Sport vai até o final de 2026, ou seja, mais daqui a 2 anos e meio mais ou menos, né? E caso o atleta seja alçado ao time profissional e atinja 450 minutos jogados, terá ampliado por mais 3 temporadas o seu contrato. Então, para quem não sabe, tá? O Luiz Henrique, ele foi um dos destaques do Sport nessa Amade Cup, foi eleito o melhor jogador da Copa, tá? Pelo número absurdo de assistências que deu 7 assistências e fez 1 gol, tá? Teve várias participações em gols indiretamente e diretamente. Foi destaque no jornal AS, que é um dos jornais mais que tem mais credibilidade na Espanha. E foi destaque por lá, tá? Muito comentado, o pessoal tá chamando ele de Luiz Henrique Gago. Uma excelente... como é que eu posso dizer? Uma excelente surpresa da copinha lá, da Amade Cup lá. E tem contrato até o final de 2026, caso tenha algumas metas, como por exemplo 450 minutos jogados no time profissional, mais 3 anos de contrato. É um excelente jogador, pode ser aproveitado pelo Mariano Sosso e deve ser aproveitado, mas não é a solução do Sport nesse momento, tá? O Sport não pode pegar, olhar para a base e puxar a base como sendo a solução para esse acesso. Temos que garantir o acesso e colocar os jogadores aos poucos para que os jogadores tenham minutagem, vão se incorporando ao time profissional aos poucos e não queimando os jogadores, né? Como a gente já queimou muitos jogadores por aqui. Então, o Sport precisa ter contratos bem amarrados, mas também fazer com que esses jogadores venham progredindo no time profissional e não ser largado ali de qualquer jeito esperando que dá certo, porque não é todos os jogadores que vão dar certo no time profissional, tá? Além disso, o Patrick foi também um dos maiores destaques do Sport na Amade Cup em 2024, tá? O atleta formou dupla com o Alex e com o Vinícius, que são zagueiros ali dessa equipe que foi para a Amade Cup, tá? Essa equipe sub-19 do Sport. E passou extrema segurança na defesa, tá? O zagueiro destro atuou em todas as 7 partidas do Sport e jogou os 420 minutos inteiros na competição. Então, foi titular absoluto, beleza? Vamos ver agora como que o Sport vai lidar com isso. Pelo menos cara de jogador tem, jeito de jogador tem, jogou muita bola nos jogos que eu assisti pela Amade Cup. Um cara muito confiante, que sabe sair com a bola, que sabe se posicionar, veloz, tá? Então vamos aguardar. Foi mais um dos destaques dessa Amade Cup, tá? Provavelmente Sosso vai integrar alguns desses atletas ao time profissional. Quem a gente ainda não sabe. Temos o Jefinho, que jogou muita bola e que fez o primeiro gol na final. Temos o Mikael, que é um excelente atacante. Temos o Natan. Temos o próprio Luiz Henrique. Temos o Caian. Temos o Patrick, ótimo zagueiro da equipe do Sport. Então temos muita peça ali que dá para aproveitar, não como solução nessa má fase do Sport, né? Mas como possíveis joias a serem lapidadas, tá? Além disso, o meia Arthur Baggio, destaque da copinha no Sport neste ano, começou a treinar entre os profissionais do Sport, tá? O Arthur tem 18 anos, é um jogador
volante, tá? Joga ali na meiuca, pode fazer tanto o papel de meio atacante como de volante, mas a função dele de origem é volante e foi um dos destaques da Copinha desse ano, né? A Copinha do Sport esse ano não foi tão boa quanto no ano passado, né? Que chegou ali às quartas de finais, se eu não me engano, foi semifinais que o Sport chegou. Esse foi quartas de finais. Esse ano o Sport não fez uma excelente Copinha igual ao ano passado e não teve tantos destaques como teve no ano passado. Porém, o Sport esse ano fez uma Copinha até ok e teve o destaque que foi o Arthur Baggio, tá? Que é volante. Então, vamos aguardar. Ele foi incorporado à equipe profissional. O Fernandinho, antes de viajar para a Mad Cup, jogou com a equipe profissional. O Sosso gostou do que viu. O próprio Dieguinho também, né, jogou. Então, já estreou pelo profissional. Então, vamos aguardar. A base do Sport é uma base muito boa, mas precisa ser lapidada, beleza? Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo longo, mas que eu trago um compilado de notícias aí do Sport Clube do Recife e vou ficar de olho. Saiu novidade, trago aqui para vocês, beleza? Fiquem com Deus, ótima quarta-feira a todos. Hoje tem Série A e já vamos fazer um vídeo sobre essa Série A aí, beleza? Fui!